Vamos mergulhar hoje numa das maiores e talvez mais polêmicas reformas da história recente do judiciário brasileiro. Olha, tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas que é muito poderosa. E se o juiz que acompanha a investigação não fosse o mesmo que julga o caso? Essa ideia é o coração de uma lei e de uma decisão monumental do Supremo Tribunal Federal que redesenhou a justiça criminal no Brasil. Para a gente entender bem essa decisão, que é bem complexa, a gente vai passar por 6 pontos-chave. Vamos lá. Primeiro, vamos entender a ideia central por trás de tudo isso, que é a busca pela imparcialidade do juiz. A meta aqui é ter uma separação bem clara das funções do tribunal. Pensa no árbitro de futebol. Ele não pode treinar um dos times antes do jogo, certo? A lógica é a mesma. No sistema antigo, o mesmo juiz que autorizava uma quebra de sigilo ou uma prisão durante a investigação era quem, lá na frente, ia dar a sentença. A grande preocupação é que esse contato prévio com as provas da acusação pudesse criar, mesmo sem querer, uma tendência, um pré-julgamento, antes mesmo da defesa apresentar seus argumentos. E aqui fica bem claro como essa divisão funciona na prática. De um lado, o juiz das garantias, focado em proteger os direitos e controlar a legalidade da investigação. Do outro, o juiz de instrução, que recebe o processo zerado, sem contato prévio, para ouvir as partes e só então julgar. E olha, essa ideia não é nova, não. É um conceito super importante na teoria do direito. Como disse o jurista italiano Luigi Ferrajoli, um juiz neutro é basicamente o pilar de um sistema justo. Bom, a ideia é muito boa no papel, mas transformar isso em realidade no Brasil inteiro se mostrou um desafio gigantesco. A lei original deu um prazo, assim, surpreendente. Apenas 30 dias para todo o país implementar essa mudança estrutural enorme. E o detalhe, isso tinha que ser feito enquanto os tribunais já lidavam com mais de 7,5 milhões de processos criminais em andamento. Uma loucura, né? O resultado? Tribunais de todo o Brasil soaram o alarme. Falaram que era impossível cumprir o prazo. Imagina só, aumento de custos, necessidade de construir mais prédios, contratar mais juízes, mais servidores. Era uma reorganização total que, segundo eles, poderia simplesmente travar o sistema de justiça. E foi aí, nesse impasse entre o ideal da lei e a dura realidade, que o Supremo Tribunal Federal precisou entrar em campo para encontrar uma solução. A decisão do STF foi, em resumo, a seguinte. Sim, a ideia do juiz das garantias é constitucional, é válida, mas o jeito de implementar precisa ser realista. Ou seja, o Supremo manteve a essência da lei, mas mudou completamente o como e o quando isso ia acontecer. Então, em vez daqueles 30 dias, o tribunal criou um plano bem mais pé no chão. Deu um prazo inicial de 12 meses, que pode ser estendido por mais 12, e, para organizar tudo, colocou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na jogada para criar as regras e fiscalizar essa transição. Ok, com prazo resolvido, o STF também precisou aparar algumas arestas, definindo melhor os poderes e os limites dessa nova figura do juiz das garantias. Uma das mudanças mais importantes foi definir o momento exato em que um juiz sai e o outro entra. Ficou decidido que a responsabilidade do juiz das garantias termina quando a acusação oferece a denúncia formal. A partir daí, a bola passa para o juiz do julgamento. Mas atenção, essa regra não vale para tudo. O Supremo definiu algumas exceções importantes. O sistema com 2 juízes não vai ser aplicado, por exemplo, em casos do tribunal do júri, nem nos de violência doméstica e familiar. Também ficam de fora as infrações mais leves, de menor potencial ofensivo e aqueles processos que já começam direto nos tribunais superiores. E a decisão foi tão grande que não parou por aí. Ela acabou gerando um efeito dominó, alterando outros pontos bem importantes do processo penal. Por exemplo, a lei proibia totalmente o uso de videoconferência nas audiências de custódia. O STF achou isso muito rígido e decidiu que, em situações excepcionais, a videoconferência pode sim ser usada desde que um juiz autorize. Outro ponto, a lei dizia que se o prazo da investigação estourasse, o preso deveria ser solto automaticamente. O Supremo mudou isso. Agora, não tem soltura automática. É preciso que um juiz analise o caso para entender por que houve o atraso. E, por fim, a decisão também reforçou o controle do judiciário sobre o arquivamento de inquéritos. Ou seja, quando um promotor decide encerrar uma investigação, um juiz precisa dar o aval. É mais um mecanismo de freios e contrapesos no sistema. Ufa, é muita coisa. Mas, no fim das contas, o que essa decisão gigante significa para o futuro da justiça no Brasil? O saldo é que uma reforma histórica que busca mais imparcialidade foi validada.
O STF conseguiu equilibrar a teoria da lei com a prática do dia a dia. E, no processo, vários pontos importantes do processo penal foram fortalecidos. Agora, a gente sabe que a implementação vai ser gradual, supervisionada e vai levar alguns anos. A grande questão que fica no ar é: essa mudança toda vai de fato deixar a justiça mais imparcial? Ou será que vai criar novos problemas que a gente ainda nem imaginou? O palco está montado para uma das maiores transformações do judiciário brasileiro e todo mundo vai estar de olho para ver o resultado.